O Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do 14, eu vou lendo com vocês e a gente vai conversando, tá? Logo o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, porque os milagres dele eram comentados em toda parte. O rei pensava que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Por isso, o povo estava dizendo: não admira que ele possa fazer tais milagres. A fama de Jesus chega até Herodes, e aí Herodes, cara, só pode ser João Batista. Por que Herodes achava que era João Batista? O quão Herodes conhecia João Batista para falar, só pode ser João Batista. É uma expressão que não quer dizer assim, não é uma expressão de tipo, parece. É uma expressão de quem de fato conhecia João e fala, cara, só pode ser João Batista, porque segundo o que eu interpreto aqui de Herodes, só João Batista poderia fazer tais sinais e tais coisas. E ele continua, ele fala assim: outros pensavam que Jesus era Elias, o antigo profeta, mas aí Herodes não conhecia Elias, que agora retornava à vida. Ainda outros afirmavam que ele era um profeta. Ok. Agora, não. Olha só uma afirmação aqui de Herodes. Não, dizia Herodes. É João, o homem cuja cabeça eu cortei. Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando a gente ouve falar desses reis, desses líderes, desses governantes, a gente às vezes diminui o poder e o intelecto de caras como esse. O cara, para ocupar esse cargo aqui, no caso Herodes, ele devia ser um cara com uma mentalidade extremamente aguçada, uma sabedoria muito grande, afinal Roma não colocaria um cara nesse cargo se esse cara fosse um otário, um Zé Mané, um qualquer. Então, Herodes era, sim, de fato, um cara diferenciado. Então, agora você vai entender por que eu tô te falando todas essas coisas. Ele fala assim, ó. Vamos lá. No verso de número 20. Verso de número 20, ele diz assim, ó. Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo. Olha só, Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo. E assim o mantinha debaixo da sua proteção. E Herodes ficava perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Quanta coisa forte tem aqui. Primeiro, Herodes conhecia João em um nível que talvez muita gente não conhecia. Porque aqui o texto está dizendo que ele o protegia. Esse proteger aqui, tá? Eu imagino que não seja um proteger do tipo amizade, trazer, tratar bem. Não, era um proteger do tipo. Talvez alguém chegava e falava, cara, João tá causando um estrago por aí, Herodes. E aí, Herodes? Não, deixa o cara. Não encosta no cara. Sabe essas pessoas que às vezes você nem confia ou nem acredita muito, mas você fala, mano, esse cara é diferente. Eu imagino que Herodes, sendo um rei, sendo um líder, ele olha para o João e fala assim, pô, cara, João. E aqui tá a chave, porque ele fala assim, ele ficava perturbado sempre que falava com João. Esse perturbado aqui, eu vou arriscar dizer que era o quê? A perturbação que a mensagem do evangelho e a mensagem que alguém de Deus traz para a gente. Perturbação aqui é uma palavra muito forte, talvez nos originais tenha outros significados, mas eu gosto quando dessa mensagem, dessa versão da Bíblia viva, porque de fato é algo que incomoda, que traz um contrapeso, um contrassenso, é algo que fala contrário ao que a gente está vivendo ou sentindo, ou seja, de fato é uma perturbação. Você conhece pessoas assim? Você tem amigos assim que você está falando, eu só queria mesmo era me vingar, fazer isso, e aquele amigo fala, já parou para pensar se você fizer isso, não é melhor fazer isso? E você começa a ficar perturbado. Assim, como alguém vai pregar o evangelho para você, ou você vai pregar o evangelho para a pessoa, nós temos que causar essa perturbação, esse incômodo. É um negócio que não dá para explicar. Os discípulos no caminho de Emaús tentaram explicar quando eles disseram assim,
por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava? É um negócio que nós temos que causar nas pessoas. E é um negócio que o evangelho e a palavra precisa causar na gente. E olha só, quem está falando isso é um cara que não era cristão, não era judeu, não tinha ligação com a fé hebraica. E ele diz o seguinte, ele ficava perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Perturbado, porém gostava de ouvir, porque ele sabia que era aquilo que ele precisava de fato. Herodes tinha muitas virtudes, provavelmente, como eu disse, ele não estava naquele cargo à toa, mas ele tinha um problema muito sério. Vários. O primeiro deles ele tinha pessoas que só o obedeciam e só falavam coisas que ele queria, não é? Um dos grandes problemas do poder é isso. Eu já trabalhei em empresas, prestando serviço para empresas, em que o dono daquela empresa, ele não gostava de ser contrariado. E eu tinha duas opções ali. Ou eu o contrariava para fazer com que o meu trabalho ficasse bem feito, fizesse certo, ou eu dizia o que ele queria ouvir para agradá-lo. E eu, na maioria das vezes, o contrariava. Alguns gostam, todos precisam, mas só alguns gostam. Quando a gente chega, duas coisas que fazem com que a gente se sinta imortal, infalível. Primeiro, quando você chega numa certa idade e a maturidade chega na tua cabeça e você fala assim, cara, eu não me iludo mais com isso, com dinheiro fácil, eu não me iludo mais com isso, com aquilo. E a segunda coisa é dinheiro. Quando essas duas coisas chegam juntas na vida de um ser humano, um homem rico aos 50 anos, um homem bem-sucedido que está começando a ser bem-sucedido aos 50 anos, ele é uma pessoa que não aceita a ideia de ninguém. Ele começa a conviver com bajulações, ele não é mais contrariado. E um homem que entra numa corte gritando, larga a mulher do teu irmão, esse cara contrariou. Mas eu imagino que depois de fazer isso, porque foi assim que João foi preso, Herodes começa a querer trocar ideia. Quem é esse cara maluco, ousado o suficiente para entrar aqui na minha corte e falar que eu estou errado? Sabe o que eu acho? Porque ele foi procurar João, porque ele sabia lá no fundo que ele estava errado. Eu nunca vi alguém falar sobre Herodes, mas acho que é meio isso. Por quê? Você vai perceber que o segundo problema de Herodes era o problema com mulheres. Talvez com bebida, mas com mulheres. Eu já vi alguém ilustrar que Herodes cedeu a Herodias porque ele estava bêbado, mas eu acho que Herodes tinha, sim, esse problema na área com mulheres. Em que sentido? Que a mulher conseguia deixar o cara de, como a gente diz, de calça riada. Pô, o cara pegou a mulher do irmão. Beleza, no costume dele não era o costume hebraico, judaico, que ele precisava, não podia tomar aquela mulher. Eu não sei de fato as circunstâncias, talvez se eu estudar em uma ocasião específica, mas de fato João considerou errado. Herodes, de alguma maneira, sentiu que ele podia ter pego qualquer mulher, e ele foi na mulher do irmão, enfim. E a segunda coisa que você vai ver que prova essa teoria que Herodes tinha um problema é que a mulher, já sabendo dessa fraqueza dele, prepara a sua filha, faz ela fazer o melhor balé do mundo, ou a melhor dança sensual do mundo, um polidense na época, e João e Herodes ali vendo aquilo, vai ficando maluco, e ele fala assim, por favor, pelo amor de Deus, o que tu quer, mulher? Nunca queria imaginar que a mulher ia querer o que ela pediu. Mas sabe que a mulher dele tinha certeza de como enganar o homem, de como enganar o otário do Herodes, cara. Então, Herodes, ele tinha sim um bom coração a ponto de procurar João, mas ao mesmo tempo que ele tinha um bom coração a procurar João, ele era fraco para tomar as decisões. Ele não se mexia de acordo com a palavra que chegava até ele. Nós, às vezes, somos assim. Nossa, é muito bom ouvir a palavra, ela arde, ela queima no nosso coração. Eu sei que eu precisava mudar, mas eu me incomodo quando vem, mas ainda assim não toma atitude.
O que Herodes deveria ter feito é se arrependido, sei lá, jogado a mulher de canto e falado, olha só, cara, eu não tô me sentindo bem com essa relação, eu não vou te jogar fora no lixo, mas eu vou te deixar fazendo aqui as suas atividades, isolava essa mulher porque ela era perigosa e ela eliminou exatamente quem era o inimigo dela, que era João. Então, o que a Bíblia diz, né? Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem santo e justo e assim mantinha a sua proteção. Finalmente chegou a oportunidade de Herodias, era aniversário de Herodes, ele ofereceu um banquete, convidou os principais líderes do palácio, os oficiais do exército, os cidadãos importantes da Galileia. Foi quando a filha de Herodias entrou, dançou diante deles e agradou Herodes. Agradou Herodes. E ele diz: peça-me qualquer coisa que você quiser, prometeu o rei, ainda que seja a metade do reino. Aqui eu acho que é uma figura de expressão que diz assim, cara, pede qualquer coisa. Ainda que seja a metade do reino. Tipo assim, qualquer coisa e qualquer coisa mesmo. Se ele fala assim, cara, pede-me qualquer coisa. E talvez ela fale assim, eu quero que você mate fulano. Ele, não, pô, aí também não. Tô falando qualquer coisa dentro do limite. Mas ele falar até a metade do reino, que era quase dizer assim, cara, eu tô oferecendo à sociedade. É como se alguém chega dentro da tua empresa e você fala assim, cara, presta esse serviço para mim. E o cara fala assim, pô, não consigo prestar, não consigo te atender. Cara, eu te dou 10% de tudo que você lucrar nesse serviço. Não. Cara, olha só, me pede o que você quiser. Até se você quiser metade de tudo que você ganhar aí, eu te dou. Pô, que cenário, que situação absurda é essa? E isso foi o que aconteceu. Verso 26, para a gente encerrar. Com isso, o rei se entristeceu, mas sentiu-se acanhado de quebrar o juramento diante dos seus convidados. Portanto, mandou um dos seus soldados à prisão cortar a cabeça de João e trazê-la. Entristeceu e sentiu-se acanhado com o juramento. Homem fraco, homem fraco. Herodes sabia que João tinha as palavras que podiam mudar a vida dele, sabia que a mulher era a grande praga e tentação da vida dele, não por ele amar mulheres, porque todos nós amamos, nós homens amamos mulheres, mas o excesso do amor às mulheres, o excesso do amor ao poder, o excesso do amor ao dinheiro faz a gente ver, mesmo ouvindo as palavras que são certas, colocar um contraponto e não tomar a decisão que precisa ser tomada. Homens, quando chegam aos 45, 50, que começam a ter dinheiro e poder, raramente cedem aos caprichos das mulheres. Raramente querem ouvir pessoas que o confrontem e o digam coisas que realmente eles precisam ouvir. E quem tem coragem de dizer isso, causa pelo menos uma pulguinha atrás da orelha. E Herodes sentiu isso, chegou até João, porém não fez o que precisava ser feito. Vou deixar aberto aí para você aplicar na tua vida, porque tem muitas aplicações nesse texto. Eu até fiquei na dúvida se eu trazia ou não trazia esse texto para o canal, porque você pode ser um Herodes que demora a tomar decisão, pode estar com o ego inflado, você pode ser um Herodes que vá até a pessoa, mesmo que as palavras o contrariem, você gosta de ouvir. Você pode ser um João, que às vezes tem até uma série que mostra que João não devia ter travado essa guerra com Herodes, porque Herodes nem era judeu. Enfim, tem muitas analogias e ilustrações dentro dessa história, mas você decide quem você quer ser. Uma coisa eu sei, eu quero ser o pregador que fala as coisas e perturba o coração das pessoas. Eu quero ser o pregador que quando abre a boca, as pessoas sintam-se igual no caminho de Emaús, igual Herodes sentia quando João. Agora, a decisão de mudar é da pessoa e não minha, mas eu pelo menos fiz o meu papel. Beleza? Deus abençoe vocês. Sucesso!